Compostos inorgânicos. Já vimos que existem conjuntos de elementos que são essenciais à chamada química orgânica. No caso do nosso organismo, carbono, hidrogênio, oxigênio e o azoto, ou o nitrogênio. E depois há um outro conjunto que habitualmente costumamos referir, que são os sais minerais, e que representam genericamente os chamados macrominerais, os elementos vestigiais. Ou seja, considerando a distribuição dos elementos no organismo, como é óbvio, o que existe em maior quantidade é o oxigênio, que existem praticamente grande parte das moléculas orgânicas, e para além disso é em massa o principal componente da água, que representa aproximadamente 60% do nosso corpo. Depois temos o carbono, o hidrogênio e o azoto. E o primeiro elemento que aparece a seguir é o cálcio. O cálcio é um elemento alcalino terroso que se encontra na segunda coluna da tabela periódica e, como todos sabem, está presente principalmente nos ossos. O cálcio é o principal elemento da fase mineral dos ossos, que é chamada hidroxiapatite, que corresponde ao fosfato hidróxido de cálcio, componente dos ossos e também dos dentes. Mas para além disso, ele participa em inúmeros processos fisiológicos, contração muscular, a libertação de hormonas, como a insulina. Antes de ocorrerem, há um aumento intracelular de cálcio. Há também a transmissão de sinais celulares, a divisão celular, há aumento intracelular de cálcio. Para que haja a coagulação, é preciso cálcio. Nós impedimos a coagulação ao colhermos sangue, entre outras coisas, juntando como anticoagulante uma substância que remove o cálcio da solução. Então vai ser importante na manutenção do pH. Além disso, o cálcio é cofator de várias enzimas e também o cálcio, a entrada de cálcio no sistema nervoso central parece estar envolvido nas doenças neurodegenerativas. A concentração do cálcio no organismo é regulada por várias hormonas, entre elas as hormonas da paratiroide, e também pela vitamina D. A maior parte do cálcio está, é verdade, nos ossos, e no plasma ele encontra-se fundamentalmente em duas formas. O chamado cálcio ionizado, que é aquela parte que efetivamente está disponível e que vai ser utilizado pelas células, e o restante cálcio estará maioritariamente ligado à albumina. Parte pode estar também complexado com outras substâncias. Nós sabemos que, por exemplo, alterações de pH levam a que o cálcio se possa ligar mais ou desligar da albumina, aumentando o cálcio ionizado sem que haja alteração do cálcio total. E, normalmente, quando se fala de hipercalcémia ou de hipocalcémia, estamos genericamente a falar deste cálcio ionizado que está disponível e que, quando aumenta, vai afetar o sistema cardiovascular, o sistema neuromuscular, o sistema renal, gastrointestinal e ósseo. E quando está baixo, também afeta o sistema neuromuscular, normalmente aumentando a irritabilidade, levando a convulsões e tetania, e vai também comprometer a mineralização óssea. Genericamente, quando temos pouco cálcio, podemos ter problemas, por exemplo, de osteoporose. Ao longo deste vídeo, irei muitas vezes referir outros efeitos dos elementos inorgânicos diretamente no metabolismo. E no caso do cálcio, como referi, para que sejam libertadas hormonas, muitas vezes é necessário haver um aumento intracelular de cálcio e, portanto, a baixa de cálcio vai comprometer
a secreção de algumas hormonas, concretamente da insulina, e compromete assim a utilização da glicose. A seguir ao cálcio, também na gama dos macroelementos, vai-nos aparecer o fósforo. O fósforo é um elemento que se encontra no mesmo grupo do nitrogênio, do azoto, e, como acabámos de ver, é importante na formação dos ossos, na composição da parte mineral dos ossos. Acabámos de ver que era o hidroxiapatite, o hidróxido e fosfato de cálcio. Para além disso, é também muito importante porque o fósforo faz parte do principal sistema amortecedor de pH dentro das células, o chamado tampão ou amortecedor de fosfatos. Mas não nos podemos esquecer que o fósforo é componente de várias biomoléculas, como ATP, trifosfato, portanto fósforo, trifosfato de adenosina, os ácidos nucleicos, quer o DNA, quer o RNA, têm fosfato, os fosfolípidos, fosfato, e todas as moléculas fosforiladas. Por exemplo, ao longo da glicólise, a primeira coisa que vai acontecer à glicose é ela ser fosforilada, e passamos a ter a glicose 6-fosfato, e ao longo de toda a via glicolítica, as moléculas que aparecem estão todas elas fosforiladas. Também sabemos que aumentos de fósforo são considerados atualmente um fator de risco para doenças cardiovasculares. A seguir ao fósforo aparece o potássio. O potássio é um elemento alcalino, no mesmo grupo onde se encontra o sódio e o lítio, primeira coluna da tabela periódica, e é o principal catião do meio intracelular. Genericamente, o potássio marca o meio intracelular. É importante para manter a osmolaridade e o potencial eletroquímico, principalmente o potencial eletroquímico dos nervos, e também para a regulação do ritmo cardíaco. Daí que alterações das concentrações de potássio, quer aumento, quer diminuição, levem a arritmias. O potássio, tal como o sódio, é mantido em concentrações estreitamente reguladas. Daí que, quando há alterações na sua concentração, muitas vezes consideramos uma situação urgente porque indica que há alguma desregulação mais ou menos grave no nosso organismo. As deficiências de insulina podem provocar aumentos de potássio. No entanto, e paradoxalmente, quando há baixas de potássio, há diminuição da produção de insulina. Aparentemente, estes efeitos são opostos, mas devem-se a mecanismos bastante diferentes. E, portanto, apesar de aparentemente opostos, é aquilo que ocorre. Muitas vezes, quando temos deficiência de insulina, vamos ter aumentos de potássio. A seguir ao potássio, aparece-nos o enxofre. Na realidade, o enxofre está no mesmo grupo do oxigênio, ou abaixo do oxigênio, mas na realidade a maior parte do enxofre está presente nos aminoácidos metionina e cisteína. Além disso, vai aparecer nos núcleos de ferro e enxofre que estão presentes especialmente na cadeia transportadora de eletrões, nos citocromos da fosforilação oxidativa. Também é importante para formar os sulfatos, quer nos glicosaminoglicanos, quer na remoção dos xenobióticos, substâncias estranhas ao nosso organismo, e ainda aparece em algumas moléculas muito importantes, como a taurina, a homocisteína, o glutatião e a
coenzima A. A coenzima A, vamos ver que está muitas vezes associado aos ácidos gordos. Os ácidos gordos ativos estão na forma de acil-CoA. Também no metabolismo da glicose, o piruvato, depois de entrar na mitocôndria, vai dar origem ao acetil-CoA, portanto, CoA, a coenzima A. O glutatião, na realidade, o enxofre do glutatião é um enxofre de uma cisteína, de um resíduo de cisteína. Há uma cisteína que aparece na conversão de metionina a cisteína e que é importante, ou é um indicador também de risco de doença cardiovascular. E a taurina, que entre outros aspectos, é importante para conjugar com os ácidos biliares e, portanto, aparece ligado, na maior parte dos casos, aos sais biliares. Uma vez que a principal fonte de enxofre são os aminoácidos, a cisteína e a metionina é que são normalmente absorvidas no intestino por sistemas transportadores de aminoácidos neutro. O sulfato também pode ser absorvido por transportadores específicos. A maior parte do enxofre circula no plasma sob a forma de aminoácidos de cisteína e metionina ou na forma de glutatião, que, no caso dos aminoácidos, são normalmente filtrados, sendo reabsorvidos a nível renal, uma vez que a excreção do enxofre é fundamentalmente na forma de sulfato ou de taurina. A seguir ao enxofre aparece-nos o sódio. O sódio, que está no mesmo grupo do potássio, no grupo dos metais alcalinos, é o elemento do meio extracelular. Se o potássio marca o meio intracelular, o sódio marca o meio extracelular. Teoricamente, os primeiros seres vivos apareceram no mar e, portanto, o mar salgado, cloreto de sódio, e as nossas células continuam a mimetizar essa mesma sopa inicial e, portanto, o meio extracelular continua a ser marcado pelo cloreto de sódio. O sódio é muito importante na condução dos impulsos nervosos, também no transporte de nutrientes, por exemplo, a absorção da glicose a nível intestinal é maioritariamente através de um cotransporte com o sódio, através dos transportadores SGLT1, chamado Sodium Glucose Transporter. Portanto, mas também os aminoácidos, muitos dos aminoácidos são também absorvidos por cotransporte com o sódio. O sódio também é muito importante na regulação osmótica e na manutenção dos níveis de água no organismo, tal como o potássio é mantido em concentrações estritamente reguladas. A seguir ao sódio, o último macromineral, que é o cloro. Na realidade, o cloro, normalmente sob a forma de cloreto, aparece no grupo dos halogénios e é o principal anião do meio extracelular. Normalmente acompanha o sódio. É importante na digestão. Para a digestão a nível do estômago formamos o ácido clorídrico, HCl, na atividade muscular, na regulação osmótica, no equilíbrio ácido-base e também para manter a eletronegatividade. Sendo o principal cation extracelular, é muitas vezes chamada a rainha dos eletrólitos. Tal como o potássio e o sódio, é mantido em concentrações estreitamente reguladas, sendo que a sua concentração no sangue muitas vezes está inversamente relacionada com a do bicarbonato. E há alterações nas concentrações do cloreto, são normalmente, indicam normalmente que pode haver outros problemas. Entramos agora nos chamados elementos vestigiários, na qual o magnésio é o principal cation. O magnésio,
que está no mesmo grupo do cálcio, dos alcalino-terrosos, é o quarto cation mais abundante do nosso organismo, a seguir ao cálcio, sódio e potássio, sendo que é o segundo princípio do meio intracelular. A maior parte do magnésio do nosso organismo está armazenado no tecido ósseo e pensa-se que cerca de 1/3 desse que está nos ossos é que está disponível para regular a concentração do magnésio no sangue, no plasma. O restante de magnésio estará cerca de 48% no espaço intracelular, sendo o importante cofator de muitas enzimas. Uma das principais funções do magnésio é a estabilização da molécula do ATP, tornando-a biologicamente ativa. Não nos podemos esquecer que ATP é o tal trifosfato da adenosina. Isto significa que, além da adenina e da ribose, temos estes 3 grupos fosfatos, sendo que estes OHs, estes hidroxilos, podem estar ionizados. E, portanto, temos aqui uma grande concentração de cargas negativas. Ora, sempre que temos um anião, é preciso um cation. E, normalmente, o cation que acompanha o ATP é exatamente o magnésio, que também tem a vantagem de manter estes fosfatos numa posição tal cuja interação com as enzimas está facilitada. E por isso o magnésio é extremamente importante no equilíbrio neuromuscular, no sistema imunológico, estabiliza os axónios. É também importante, como falámos, muito magnésio está nos ossos, portanto, para o metabolismo ósseo, e também na homeostasia da glicose e da insulina. Muitas das vezes, o magnésio atua junto com o cálcio, especialmente quer na contração muscular, quer na condução nervosa. Sabe-se que normalmente níveis baixos de magnésio levam ao aumento plasmático do colesterol e dos triacilgliceróis e parecem estar relacionados com o aumento da prevalência da síndrome metabólica. A seguir ao magnésio aparece-nos o ferro, que todos sabem está presente na hemoglobina. Dos elementos que iremos falar, o ferro é o primeiro elemento dos metais de transição. Está praticamente aqui a meio dos metais de transição. E, além de estar presente no grupo M da hemoglobina, que é importante, como sabem, para o transporte de oxigênio, também faz parte do grupo M de outras proteínas, como o caso da mioglobina, que é uma proteína importante no armazenamento de oxigênio a nível muscular. O ferro existe fundamentalmente em duas formas, o chamado íon ferro 2, ou íon ferroso, e o íon ferro 3, ou íon férrico. Relembro que a terminação ico-ato corresponde a um estado de oxidação maior do que o uso-ito, e daí que a denominação férrico corresponde à forma mais oxidada do ferro, que é o ferro 3. Para além destas proteínas contendo o núcleo M, o ferro está presente noutras formas, como por exemplo na fosforilação oxidativa, onde aparece em vários citocromos e várias proteínas, como a redutazonada H, redutazocitocromo, e tanto pode aparecer na forma de grupo M, como os tais núcleos que falámos há pouco de ferro e enxofre. Também é importante numa enzima que está envolvida no metabolismo de grande parte dos xenobióticos, das substâncias estranhas ao nosso organismo, que é o citocromo P450, que é uma oxidase de função mista. E o
O ferro também é muito importante na defesa imunitária, do sistema imunitário, especialmente através da reação de Fenton, que é uma reação em que o ferro reage com o oxigênio e forma espécies reativas de oxigênio que são úteis para destruir os micro-organismos. Aliás, é exatamente por causa desta possibilidade de formar radicais que normalmente no nosso organismo o ferro nunca se encontra livre e está habitualmente ligado a proteínas. No caso do núcleo M, o ferro aparece como átomo central destes 4 anéis tetrapirrólicos que existem no M. Sendo que depois isto forma uma estrutura mais ou menos planar e depois o oxigênio e as proteínas, no caso da hemoglobina, ligam por cima e por baixo deste átomo de ferro. A maior parte do ferro do nosso organismo encontra-se exatamente na hemoglobina, sendo que depois uma outra boa parte encontra-se ligada a uma proteína, que é a ferritina, que é uma proteína para o armazenamento de ferro nas células. Como disse, o ferro normalmente está sempre ligado a alguma proteína e ele é transportado no sangue ligado à transferrina. Quando temos excessos de ferro, temos um problema que se chama hemocromatose, em que o ferro vai depositar nos tecidos, e entre eles um dos possíveis tecidos onde pode depositar é o pâncreas, e daí que excessos de ferro muitas vezes estejam relacionados com uma possível incidência de diabetes tipo 2. E, no entanto, quando há deficiência de ferro, temos outros problemas, concretamente as chamadas anemias, que é o mais frequente. Calcula-se que, a nível mundial, aproximadamente 30% da população sofre de anemia. Há uma forte correlação entre a diminuição de ferro, concentração de ferro e o aumento da adiposidade. A seguir ao ferro aparece-nos um outro elemento que é o flúor. O flúor, que está no mesmo grupo do cloro, é um halogénio e é um elemento que é fundamentalmente importante para a calcificação dos ossos e dos dentes. Ele interage com a hidroxiapatite, formando a fluorapatite, que é muito importante para aumentar a resistência dos dentes à ação de ácidos, diminuindo assim a formação de cavidades dentárias causadas pelas bactérias. Sabe-se que o flúor aumenta o tempo de vida dos dentes. No entanto, o flúor tem uma margem terapêutica estreita e o excesso de flúor interfere com a função cerebral, especialmente de jovens e crianças, levando a uma diminuição do coeficiente de inteligência, e tem sido questionada a suplementação do flúor. Sabe-se que a maior parte deste flúor importante para a resistência e o aumento do tempo de vida dos dentes é absorvido diretamente na boca e, portanto, a partir das pastas de dentes e alguns suplementos que contêm flúor e que são usados sobretudo para bochechar serão suficientes, sendo que hoje em dia não se advoga tanto a suplementação da água com flúor devido aos outros efeitos que o excesso pode causar. Temos a seguir o zinco, o elemento que vem em quantidade imediatamente a seguir. O zinco é também um metal de transição, está aqui, é um dos últimos metais de transição, e é um cofator muito importante das proteínas. Pensa-se atualmente que cerca de 10% das proteínas do nosso organismo contenham zinco.
A maior parte dele está numas estruturas que estão bastante conservadas ao longo da escala filogenética, que são chamados os dedos de zinco. O zinco é essencial à síntese proteica, especialmente a síntese de colagênio, daí que ele seja indispensável na manutenção da pele saudável e na cicatrização de lesões, e por isso é que aparece com muita frequência nos cremes, quer os cremes de beleza, quer os cremes cicatrizantes. Sabe-se também que é muito importante para a síntese dos ácidos nucleicos e o seu metabolismo está relacionado com o do cálcio. Ele funciona como sinalizador intracelular e possui efeitos anti-inflamatórios. Tal como o cálcio, está ligado à liberação da insulina e, por isso, a deficiência de zinco pode estar implicada numa intolerância à glicose, diabetes, insulinoresistência, também levando a aterosclerose, doença coronária e diminuição da resistência a infecções. Hoje em dia está a ser dada particular importância a possíveis deficiências no zinco. A seguir aparece-nos o silício. Genericamente considerava-se que os chamados silicatos eram materiais inertes. O silício está no mesmo grupo do carbono e hoje em dia sabemos que o silício é importante para prevenir a osteoporose. Sabe-se que ele estimula a síntese do colagênio de tipo 1 e aumenta a proliferação osteoblástica. Antigamente, apenas se falava do silício como sendo um elemento tóxico que depositava nos pulmões, especialmente nos trabalhadores que estavam sujeitos a poeiras, como o caso dos mineiros, e essa silicose é altamente cancerígena. É usado os tais silicatos, ou silicone, os implantes, e foi exatamente assim que se começou por descobrir o seu efeito na osteoporose, no caso de uma senhora que tinha uns implantes nadegueiros e que já tinha alguma osteoporose e que ela melhorou depois da colocação dos implantes. Ora, por um lado, veio este benefício, mas por outro, era suposto os implantes estarem lá no sítio onde tinham sido colocados. Isto levou a que, hoje em dia, os implantes de silicone sejam revestidos para evitar esta saída de silício, mas também permitiu descobrir que o silício é importante para a saúde, dos ossos e para aumentar a proliferação osteoblástica, e também sabemos que ajuda a prevenir o infarto do miocárdio. A excreção de silício está relacionada com a excreção de alumínio, que este sim é usualmente considerado como tóxico. Vamos agora dar um salto, não vamos deixar este chumbo que está aqui a vermelho para o fim e vamos para o cobre. O cobre encontra-se mesmo ao lado do zinco, também é um metal de transição, da mesma linha do ferro, e que é muito importante como cofator de várias enzimas. Particularmente está envolvido nos processos de oxidação-redução na fosforilação oxidativa. Está presente na oxidase do citocromo C, que é uma das últimas enzimas da cadeia transportadora de eletrões, mas também está presente na dismutase do superóxido e na hidroxilase da dopamina. O cobre está, como disse, muitas vezes envolvido em reações de oxidação-redução, porque ele tem também dois estados de oxidação. O cobre 1, o íon cuproso, e o cobre 2, o íon cúprico. Lembro-me que a terminação ico-ato corresponde a maior estado de oxidação, como eu tinha acabado de falar no caso do ferro.
cobre é essencial para a imunidade, para o combate ao stress oxidativo, para a formação do tecido conjuntivo e tem efeitos também importantes na sinalização da neurotransmissão. Sabe-se também que é importante no desenvolvimento, maturação e função cerebral, principalmente na mielinização, e daí que quando há alterações do cobre possamos ter problemas a nível do sistema nervoso central. A maior parte do cobre circula no plasma ligado a uma proteína que é chamada de ceruloplasmina. Verifica-se que na doença de Wilson há uma acumulação de cobre e níveis elevados de cobre, especialmente a nível do sistema nervoso central, parecem estar relacionados com o Alzheimer. Quer deficiências, quer excesso de cobre provocam alterações no metabolismo lipídico. Vamos também saltar estes dois, que estão aqui a vermelho, e vamos para um outro elemento que é o iodo. Também um halogénio, do mesmo grupo do flúor e do cloro, e que, como todos sabem, é importante para a tiroide. O iodo é um componente muito importante das hormonas tiroideias, chamada T3 e T4. E chama-se exatamente T3 e T4, como podem ver, porque T4 tem 4 átomos de iodo, ou seja, é tetraiodotironina, ou também chamada tiroxina, e a T3 tem 3 átomos de iodo, daí chamada triiodotironina, ou T3. A T4 é mais uma pró-hormona e a T3 é que é a forma ativa. As deficiências de iodo podem provocar várias alterações, nomeadamente o bócio, é uma das causas, o cretinismo, mas também estão associados a alterações neurológicas, aborto, aumento da mortalidade perinatal e infantil e parecem estar relacionados com a redução da fertilidade na mulher. Uma vez que são importantes para a síntese das hormonas tiroideias, deficiências de iodo também vão afetar, ou o excesso de iodo poderá afetar o metabolismo do nosso organismo. Passamos agora para o selênio. O selênio, que está no mesmo grupo do oxigênio e do enxofre, está normalmente presente nas proteínas sob a forma de selenocisteína. É o chamado 21º aminoácido. Ele é muito importante numa série de enzimas, particularmente a peroxidase do glutatião, que foi a primeira enzima que foi descoberta que contém selênio, mas também na redutase da tiorredoxina. E ambas as enzimas estão envolvidas nos processos de eliminação de oxidantes. Daí que o selênio tenha sido muitas vezes associado ao elemento da beleza e também, mais uma vez, está muitas vezes presente em cremes de beleza, porque ajuda exatamente no combate ao stress oxidativo, especialmente através desta peroxidase do glutatião. É também muito importante na produção das hormonas tiroideias, as desionidades que removem o iodo e que tanto ativam a T4 como também vão inativar a T3, são enzimas que contêm selênio. Sabe-se que quanto maior o nível plasmático de selênio no sangue, menor o risco de hipertensão. No entanto, o selênio tem uma estreita margem terapêutica e o seu excesso aumenta o risco de diabetes de tipo 2. Também é fácil de perceber que a sua deficiência ou o seu excesso vai ter interferência com a produção das hormonas tiroideias. Como disse,
ele está presente no selenocisteína, que é um aminoácido que é incorporado através de um codão próprio, que é normalmente um codão de paragem, mas que, após determinada sequência de aminoácidos, os ribossomas interpretam, em vez de ser como codão de paragem, para a incorporação deste selenocisteína, que normalmente é denominado por SEC. São as letras que são usadas para as 3 letras que são usadas para denominar esta selenocisteína. Hoje em dia já se conhecem mais de 25 proteínas no nosso organismo que utilizam o selênio. A seguir, vamos saltar aqui para o manganês. Não confundir com o magnésio Mg, manganês, o Mn, que está imediatamente antes do ferro e que é também um metal de transição. O manganês é muito importante na função imunológica, na regulação da glicemia, na reprodução, na digestão, no crescimento ósseo, coagulação sanguínea e defesa contra o stress oxidativo. Isto existe em quantidade particularmente aumentada no sistema nervoso central. É um cofator de várias enzimas. Como, por exemplo, a dismutase superoxilo-manganês, que é uma enzima muito importante na proteção da mitocôndria, a sintétase da glutamina, e daí parte da sua importância também a nível do sistema nervoso central, a arginase, também importante na síntese da ureia, a carboxilase do piruvato e a descarboxilase do fosfoenol piruvato, portanto também parte da sua importância na regulação da glicemia. Apesar de ser, como disse, um elemento muito importante, também tem uma estreita margem terapêutica e, apesar da dose diária ser de cerca de 1 a 10 mg, 20 mg já pode ser tóxico. E o excesso de manganês, além de acumular nos ossos, fígado, pâncreas e sistema nervoso central, muitas vezes desencadeia uma sintomatologia muito semelhante a Parkinson. A seguir, e já estamos quase a terminar este conjunto de elementos, vamos ter o molibdênio. O molibdênio é um elemento da segunda linha dos metais de transição, é dos poucos que está presente aqui nesta linha, e ele existe particularmente no fígado, rins e intestino delgado, estando associado na maior parte das vezes à pterina, formando a molibdopterina, que é cofator de várias enzimas, particularmente oxídase das xantinas, portanto na síntese do ácido úrico e portanto no metabolismo das purinas, oxídase dos aldeídos, que é importante no metabolismo de vários aldeídos, nomeadamente do acetaldeído que se forma no metabolismo do etanol, e também as oxidas do sulfito, que converte o sulfito a sulfato e permite depois a sua excreção e também a conjugação com açúcares e outras substâncias. Parece ter um papel importante como antioxidante e anti-inflamatório e pensa-se que poderá ser protetor na diabetes. Sabe-se que ele impede a acumulação do cobre, sendo usado no tratamento da doença de Wilson. Por fim, falar dos elementos que existe em menor quantidade, que é o cobalto. E o cobalto, que se encontra também nos metais de transição, entre o ferro e o níquel, é o elemento presente na vitamina B12.
E a vitamina B12 é cofator de particularmente duas enzimas, a síntese da metionina e a mútase do metilmalonil-CoA. E a deficiência de vitamina B12 origina uma anemia que antigamente era muito grave e daí que era chamada anemia perniciosa. Era uma anemia que não respondia ao tratamento do ferro, portanto não era ferropénica, nem respondia à administração dos folatos. E daí que passou a ter este nome de anemia perniciosa, porque normalmente os doentes faleciam. Hoje em dia pode-se fazer a administração da vitamina B12. Esta vitamina B12 está também a sua ingestão e sobretudo a absorção está muitas vezes associada a elementos de origem animal e, portanto, é um dos fatores de risco das doenças da alimentação vegetariana, especialmente a alimentação vegan, é a deficiência da vitamina B12. Como disse, está presente na cianocobalamina, que corresponde a esta forma de estrutura, que tem também estes núcleos tetrapirrólicos muito semelhantes aos do grupo M da hemoglobina. E também outra das semelhanças é que tem, em vez de ter um núcleo de ferro central, tem neste caso um núcleo de cobalto. Ficam assim concluídos os principais elementos minerais que existem no nosso organismo e falar agora deste conjunto que aparece aqui vermelho, que são elementos que atualmente são normalmente considerados como tóxicos. E o primeiro deles será o alumínio, que se encontra no mesmo grupo do boro e que é considerado como sendo particularmente tóxico na gravidez para o feto e nos insuficientes renais. Em 1993, no Hospital de Évora, morreram 10 imobilizados por excesso de alumínio na água, o que fez com que passasse a ser uma rotina o doseamento de alumínio nos doentes com insuficiência renal. A presença de alumínio está normalmente associada ou utensílios de alumínio, que hoje em dia são menos usados, mas sobretudo à água. O alumínio, especialmente chamado sulfato de alumínio, é adicionado à água para remover impurezas que estejam em suspensão. E apesar que a maior parte do sulfato de alumínio vai precipitar, às vezes ficará algum alumínio na água, mas em concentrações baixas não parece ter toxicidade. No entanto, quando estamos em anos de seca, a água que é captada vem com maior quantidade de partículas suspensas e para limpar e purificar essa água, muitas vezes tem de se usar quantidades maiores de sulfato de alumínio. Nessas situações, deve-se emitir um aviso à população para que grávidas e doentes com insuficiência renal não consumam essa água. O alumínio aumenta o stress oxidativo, podendo ser neurotóxico e parece que está envolvido na progressão das doenças neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. Ele altera a fluidez das membranas e interfere com o metabolismo do ferro, magnésio, cálcio e também parece interferir com a síntese das hormonas tiroideias. A seguir ao ferro aparece-nos o chumbo, que faz parte do mesmo grupo do carbono e do silício e que foi durante a Idade Média usada para envenenamento, causava fadiga, anemia, dor abdominal, alterações do trato gastrointestinal e depois levava a falha renal, com neuropatia periférica, encefalopatia e morte. Hoje em dia as intoxicações por chumbo são mais raras, mas veio-se a verificar que mesmo em doses baixas
o chumbo estava associado a problemas de aprendizagem, redução do coeficiente de inteligência, aumento da violência e alterações ósseas. E daí que ele tenha sido menos utilizado, e é exatamente por isso é que hoje em dia temos a gasolina sem chumbo. O chumbo é adicionado à gasolina para facilitar a sua explosão, e ele começava a aparecer mais, e zonas onde havia maior poluição veio-se a verificar também que havia maiores problemas de aprendizagem e maiores índices de violência. Também estava muitas vezes associado a tintas normalmente brancas, e hoje em dia deixou-se usar o chumbo e passando-se a utilizar outro tipo de corantes. Temos a seguir o mercúrio, que também é um metal de transição, que, como sabem, muitas vezes até é líquido, mas a forma principal mais tóxica são as formas orgânicas. A forma inorgânica é rapidamente absorvida, mas, como disse, a mais tóxica, e que é considerado dos componentes mais tóxicos de mercúrio, são as formas orgânicas, principalmente o metilmercúrio. Os envenenamentos por mercúrio caracterizam-se por sintomas neurológicos, mas um dos grandes problemas do mercúrio, bem como do que iremos ver a seguir do cádmio, é que bioacumula, e especialmente a nível dos peixes aparece em concentrações bastante altas, e é exatamente uma das contraindicações atuais de consumo de pescado é a possível aumento de ingestão destes metais. Esta toxicidade de mercúrio levou a que ele deixasse de ser usado. Era usado nos termómetros, nas amálgamas que se punham para tratar as cáries, e também, no caso da química, os elétrodos de referência, hoje em dia são quase todos de prata, cloreto de prata, mas na altura usava-se muito os chamados elétrodos de calomelanos, que é o cloreto de mercúrio. Eu referi o caso das amálgamas. As pessoas mais velhas, os dentes ainda eram tratados com amálgamas de mercúrio. No entanto, não parece exibir toxicidade, porque esse mercúrio, como eu disse, é inorgânico e não está a formar estas amálgamas, e portanto não é absorvido. Se estas amálgamas continuarem brilhantes e sem sinais de deterioração, não há qualquer razão para a sua remoção. Aliás, até são bastante mais duráveis do que muitas das amálgamas que usamos atualmente. No entanto, havendo problemas ou começando a não estar tão brilhantes, convém ir a um dentista. A seguir, e para terminar, falar do cádmio, que está também metal de transição, está logo acima do mercúrio, e que também é outro dos elementos que acumula na natureza e que interfere com a função do cobre, zinco, causando danos a nível renal, dos pulmões e dos ossos. Está relacionado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, osteoporose, nefropatia e também o aumento da mortalidade. Aparece, também como referi, em maior quantidade nos peixes, porque tem também essa questão da bioacumulação a nível da natureza. Curiosamente, não só o cádmio, mas também o alumínio e o chumbo, em laboratório e especialmente em micro-organismos, parecem ser importantes para o crescimento. Portanto, eventualmente, a sua deficiência poderá levar a problemas de crescimento. No entanto, como os níveis a que normalmente estamos expostos destes elementos são bastante elevados, são e continuam a ser normalmente considerados como
tóxicos. Desta forma, tentei dar mais ou menos uma vista sobre aquilo que são os sais minerais, de maneira que se perceba a importância da sua ingestão e também que se compreenda que tanto por defeito como por excesso, na maior parte dos casos, temos um problema. E, portanto, volto a referir a importância que tem uma utilização e uma ingestão adequada de uma alimentação e uma diversidade de maneira a evitar que tenhamos problemas quer por defeito, quer por excesso.